Finalmente começou o Campeonato Brasileiro e a gente já consegue fazer algumas observações na primeira rodada. Você percebeu alguma coisa interessante? Então senta aí, fica confortável e vamos trocar uma ideia, porque você sabe, aqui o papo é reto. Muito bem, meus amigos, antes de começar o assunto do dia, o tema do dia, aquele pedido básico próprio aqui do YouTube. Se você curte esse conteúdo voltado para esportes, especificamente para futebol, gosta também do noticiário de mídia esportiva, jornalismo esportivo, bastidores desse universo, muitas notícias, informações, enfim, esse conteúdo que une entretenimento e jornalismo, então deixa um like pra gente, se inscreve aqui no canal, compartilhe os vídeos com seus amigos que curtem, que dividem esse gosto com vocês também. E acima de tudo, manifestem-se. Contem pra gente o que vocês pensam do que é tratado, das informações que a gente dá aqui, do que vocês pensam sobre as análises que aqui são feitas. Deixem opiniões, deixem sugestões do que vocês querem ver aqui no canal. Para isso tem esse espaço de comentário. Então o canal, como eu sempre falo, ele é todo pensado, elaborado e feito para vocês. Então nada mais coerente do que vocês participem, vocês nos ajudem a fazer esse conteúdo voltado para todos nós, ok? Bom, para começar eu separei algumas impressões que esta primeira rodada deixou. É evidentemente nada conclusivo, é só o início de competição, mas são curiosidades, são pontos que eu acho que a gente vai analisar durante toda a competição. Então vamos começar pela primeira observação. Vocês notaram o desempenho das equipes do Nordeste nessa primeira rodada? Pois é, tudo começou no sábado, na abertura da competição, quando o Bahia recebeu o Santos. E rapaz, em 7, 8 minutos do segundo tempo, o Bahia ligou o turbo ali, passou por cima do Santos, fez 3-0, não deu espaço para a equipe da Baixada, o Peixe, reagir. Enfim, um grande resultado, uma grande estreia do Bahia, atropelando no segundo tempo. Mas esse foi só o primeiro passo, o primeiro representante do futebol nordestino. No domingo, a gente teve mais 3 jogos envolvendo as equipes do Nordeste. E veja só, destaque também para a dupla, para os rivais do Ceará, Fortaleza e Ceará. O Fortaleza foi até Belo Horizonte enfrentar o Atlético Mineiro. Atlético que é considerado por muitos, inclusive por mim, como uma das principais forças aí desta edição, desta temporada. Talvez você deixando Flamengo e Palmeiras num patamar um pouquinho mais alto, ali abaixo você já encontra Grêmio, você já encontra São Paulo e você encontra o Galo também, que vive grande fase, Hulk marcando gols. Inclusive, foi o Hulk que fez o gol do Galo. O Galo saiu na frente do Fortaleza, jogando em casa, mas o Fortaleza, rapaz, aí é a questão, a briga de personagens de desenho animado, né? O Hulk fez um gol, mas no segundo tempo, o Fortaleza respondeu com outro personagem, o Pikachu. Iago Pikachu entrou na equipe tricolor cearense e fez 2 gols e garantiu a virada do Fortaleza. Um resultado sensacional, grande início de campeonato. E por falar em Ceará, o homônimo, a equipe, o Vozão, também teve uma grande estreia. O Ceará não precisou viajar, né? Recebeu no Castelão a equipe do Grêmio. Num jogo que eu imagino que tenha sido o mais animado, mais movimentado da rodada. O Ceará fez 2-0, sofreu o empate, o que naquele momento, em tese, sugere que o time vai ficar um pouquinho abatido, que talvez o adversário encontre um espaço ali para virar o jogo. Mas não, Ceará foi firme até o final, aquela história de você manter a intensidade até o final do jogo, foi isso que o Ceará fez. E lá nos minutos finais conseguiu fazer o terceiro gol e garantir a vitória sobre o Grêmio, um grande resultado diante de um rival muito difícil. E por fim, meus amigos, a façanha do Sport. Ah, mas o Sport empatou. Mas vejam o contexto desse empate, vejam a batalha que o Sport teve que travar para pegar esse 1 ponto. Primeiro teve que cruzar o país de norte a sul, né? Saiu do Recife,
até Porto Alegre para enfrentar o Internacional, que é uma equipe superior tecnicamente ao Sport. O Inter jogando em casa fez 2-0 no primeiro tempo, então veja a situação do Leão. Você viaja, enfrenta um adversário forte tecnicamente, vai para o vestiário no intervalo perdendo por 2-0 e não há de ver que o Sport no segundo tempo conseguiu se arrumar. Algumas substituições ajudaram. O André, por exemplo, o atacante, aquele que era do Santos, passou pelo Sport também, entrou, fez gols, enfim. Com o gol do Thiago Neves e o gol do André também no finalzinho da partida, o Sport buscou esse empate. É aquele um ponto que, pelo contexto, pelo histórico do jogo, ele vale muito mais do que essa pontuação. Porque aí traz toda aquela questão da confiança, da autoestima, de você ter ido atrás, ter conseguido o resultado, enfim. Aí a gente fecha esse pacotão do Nordeste, um desempenho sensacional nesse início, nessa primeira rodada, com 3 vitórias e 1 empate. Bom, o nosso próximo destaque, tá bom, vai, foi um jogo frio, modorrento, mas é importante que a gente fale que o 0-0 de São Paulo e Fluminense, também na abertura, no sábado, deixou alguns pontos para serem analisados para os dois lados, para os dois torcedores. Primeiro o Fluminense, que apesar da derrota na final do Campeonato Carioca para o seu principal rival, para o Flamengo, talvez aquilo tivesse deixado uma pontinha, uma pulguinha ali atrás da orelha do torcedor do Fluminense. Será que o time vai conseguir reagir? Será que não ficou abatido com a derrota na final do campeonato? Bom, pelo desempenho mostrado no Morumbi, a resposta é não. Porque o Fluminense, em bons períodos do jogo, ele foi superior ao São Paulo. Tanto que o Volpi, o goleiro do São Paulo, deixou o campo, pelo menos na minha opinião, como o melhor da partida. Então, isso já é um mérito da criação, da conclusão, da finalização do Fluminense. Teve um volume de jogo bem interessante. E do lado do São Paulo, eu senti um arzinho ainda de uma ressaca, né? O campeonato estadual, embora tenha sua importância muito relativizada ultimamente e em alguns momentos até com certa razão, o campeonato estadual para o São Paulo contou e contava muito. Tinha toda aquela questão do jejum de títulos, enfim, o São Paulo conseguiu encerrar essa fila. E aí entrou na estreia do Campeonato Brasileiro, eu senti com um desempenho bem aquém do que o time pode mostrar. E o torcedor sabe do que foi apresentado ali, e esse rendimento vai aparecer daqui a pouquinho no campeonato e vai fazer com que o São Paulo brigue ali na parte de cima da tabela. Muito bem, a gente não poderia deixar de falar também do grande clássico que marcou esta primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Flamengo e Palmeiras se enfrentaram no Maracanã, vitória do Flamengo. Bom, as duas principais equipes do futebol brasileiro hoje, com mais poder financeiro, consequentemente com os melhores elencos, e mostraram em campo um jogo que, apesar de um gol apenas, um jogo bem interessante, com um domínio do Palmeiras. E veja só, Palmeiras não prima por ter um repertório de jogadas, de estilo de jogo muito amplo. Muito pelo contrário, o Palmeiras é bem pragmático ali. Desenvolveu aquela questão de você se proteger bem, ficar obcecado pela retomada da posse de bola e quando a tem, sair em velocidade. Aí é Rony, é Luiz Adriano, são os alas, enfim. Esse é o estilo de jogo do Palmeiras. E mesmo todo mundo sabendo como o Palmeiras joga, o time consegue ser eficiente em alguns momentos do jogo. No caso do Maracanã, durante todo o primeiro tempo. O Palmeiras só não saiu na frente, só não virou com 1-0, porque o Diego Alves teve uma jogada ali pela direita, um cruzamento, que o Luiz Adriano toca direitinho, ali, de primeira, na direção do gol, e o Diego, na base do reflexo ali, com a pontinha do pé, conseguiu tirar. Mas a jogada foi corretíssima. Foi a felicidade do goleiro do Flamengo. Mas enfim, e o que a gente viu no segundo tempo foi uma mudança. E aí foi interessante o comportamento do Rogério Ceni e também mostrar que essa história de que o Flamengo tem um grande time titular, mas não tem tantas opções interessantes no banco, isso é muito relativo.
né? Veja só, o Flamengo jogou sem o seu principal jogador, seu principal atacante, que é o Gabriel, o Gabigol, e no lugar dele entrou o Pedro, o autor do gol e que fez uma grande partida. Então o Rogério Ceni, com algumas mudanças, e quando eu falo mudanças não são apenas substituições do atleta A pelo atleta B, são mudanças de comportamento, de funções dentro do campo daqueles jogadores que já estavam ali. Caso do Gerson, por exemplo, jogou o primeiro tempo um pouquinho mais recuado, no segundo tempo teve a liberdade de se aproximar mais da área e isso ajudou. Foi um dos detalhes que ajudaram o Flamengo a impor aquilo que ele tem de mais forte no seu estilo de jogo, que é a pressão ofensiva. É o DNA de atacar. E o Flamengo não pode abrir mão disso em momento algum, porque é o que ele tem de melhor. E conseguiu, pelo menos nas últimas rodadas, demonstrar uma certa estabilidade lá atrás, que o Rogério e os atletas já vêm buscando isso há um tempo. E conseguiu dessa forma dominar a segunda etapa. E quando você tem essa organização, quando você consegue explorar o seu potencial principal, no caso do Flamengo, o ataque, você propicia um ambiente, uma atmosfera para que os valores individuais apareçam. E foi exatamente isso que aconteceu na jogada que resultou no gol do Pedro. Bruno Henrique fez uma saída ali pelo lado esquerdo em velocidade típica dele, deixando dois marcadores para trás, e mesmo correndo ali, mesmo em muita velocidade, conseguiu fazer um cruzamento perfeito para o Pedro entrar de frente e tocar. Um lance muito parecido com aquela jogada que a gente citou do Luiz Adriano no primeiro tempo, que o Diego Alves ainda tirou. Dessa vez não, o Pedro conseguiu fazer o gol. Enfim, um jogo das melhores equipes. O Flamengo conseguiu melhorar no segundo tempo, fazendo ajustes na escalação do time, fazendo ajuste no posicionamento dos atletas, enquanto o Palmeiras, que tem essa questão de ter um elenco acima da média, e de fato as opções do Abel são muito boas mesmo, mas eu convido o torcedor palmeirense a fazer uma reflexão. Quem entrou no Palmeiras nessa partida contra o Flamengo mudou o que no time? O rendimento da equipe mostrou algo novo, mudou a cara do jogo, o time passou a ser mais perigoso por causa da entrada desses atletas? Pelo menos nessa partida, e se a gente fizer uma retrospectiva de 2 meses, a gente percebe que as mudanças que o Palmeiras faz não tem tanto efeito assim. Então tá na hora dessa turma que entra no time, que sim, são reconhecidamente jogadores com potencial técnico acima da média, como um Scarpa, por exemplo, mas quando entram precisam apresentar mais. O jogo precisa mudar por causa da sua entrada. Senão fica ali 6 por meia dúzia e acaba resultando que o time não avança, o time não evolui. E claro, o Abel precisa começar a pensar em alternativas, em plano A, B, C de jogo. A forma como o Palmeiras joga é muito eficiente, é bem interessante, está organizada, mas está começando a ficar manjado. Então é importante você ter alternativas. Então, pessoal, e por último, para encerrar o vídeo, eu deixei para falar da estreia do Corinthians, do Atlético Goianiense. O Corinthians recebeu o Atlético em Itaquera, na Neoquímica Arena, e justiça seja feita, tá? O Atlético Goianiense, dentro das suas limitações, sabe que é uma equipe inferior ao Corinthians, mas não abriu mão de jogar. E quando eu falo que é inferior, eu estou me referindo mais a uma questão histórica, de tradição, tá? Porque bola no pé mesmo, não vejo tanta diferença do Atlético para o Corinthians, não. Inclusive o Atlético foi melhor, tanto é que venceu o jogo. Algum torcedor pode até puxar ali nas estatísticas e falar assim, pô, Vila, olha aqui, o Corinthians teve mais posse de bola, o Corinthians teve mais finalizações, o Corinthians chutou mais a gol, trocou mais passes, não sei o quê. Mas vem cá, é natural que quando você joga em casa, você tem esses números superiores ao seu adversário. Fica mais natural ainda quando você está jogando em casa e sofre um gol e fica atrás do marcador. Aí sim você tem que partir para cima. Isso não quer dizer que você esteja necessariamente melhor do que o adversário. Sim, os números do Corinthians sugerem isso, mas o que foi o jogo, não. E digo mais, o pior que aconteceu para o Corinthians em Itaquera na abertura do campeonato não foi nem a perda dos 3 pontos, não foi nem a derrota. O pior é ver que o torcedor corintiano, alguns jogadores do Corinthians, dirigentes do Corinthians,
reagiram mais ou menos assim. Ninguém falou isso, mas a sensação que passava é o seguinte: não chega a ser uma surpresa, né? De certa forma, a gente já imaginava que isso pudesse acontecer. Como assim? Não pode. Uma equipe que tem a tradição, o tamanho, o peso de camisa, a quantidade de torcedores, esse mercado, o que faz girar de dinheiro, o potencial de arrecadação, enfim, tudo que está em volta da marca Corinthians, um clube, um time como esse, você não pode entrar numa competição sem ser protagonista. Você não pode entrar reconhecendo a sua condição de coadjuvante, por mais que ela seja real, e é. O Corinthians, todos nós sabemos, que não briga por nada além de meio de tabela. E olha lá se não correr um risco em dado momento do campeonato mais para baixo. Mas isso não pode acontecer. Quem tem um mercado do tamanho que o Corinthians tem, que tem uma Corinthians tem, tá bom, não tem a obrigação de ser campeão, nenhum clube tem. Mas tem a obrigação de, por exemplo, num campeonato brasileiro, conquistar uma vaga na Libertadores. E eu estou falando isso do Corinthians porque o Corinthians é a pauta desse momento, mas essa linha de raciocínio se aplica a vários outros clubes. Então, por exemplo, Flamengo, Grêmio, São Paulo, Palmeiras, todas essas equipes não têm a obrigação de ser campeã, mas têm a obrigação de todo ano estar disputando a Libertadores. É o mínimo que a tradição e a dimensão desses clubes exige de desempenho de cada um deles. Então o Corinthians não pode aceitar esse momento de encolhimento da forma que algumas pessoas estão aceitando, de naturalizando isso. Não dá para ser assim, precisa mudar e mudar rápido. Bom, meus amigos, mais uma vez obrigado pela companhia. Se você pensou em alguma outra observação, algo que te chamou a atenção nessa primeira rodada do Campeonato Brasileiro, mais uma vez, deixa aqui embaixo nos comentários, a gente quer trocar essa ideia com vocês e é a forma que a gente tem de se aproximar, de bater esse papo, ok? Então, nas próximas 37 rodadas, a gente vai ter muito assunto para ser discutido, para ser tratado aqui, vamos fazer isso juntos, tá bom? Um grande abraço mais uma vez e até o próximo vídeo.